E falando sobre transformação aqui, quem foi transformado? Tirando eu. Todo mundo aqui. Transformação. E o bom de transformação é um papo tão amplo que ele agrega várias vertentes, né? Pode ser transformação na vida pessoal, na vida familiar, naquilo. Sabe, é uma transformação. Então vamos desde a juventude. Pra gente ter bastante conversa, hein? Tem tempo? Hoje é sem tempo, então, né? Hoje é sem tempo. Hoje é sem limite. Totalmente. Então tá bom. Então vamos começar por quem? Vamos tirar dedos aqui. Vamos tirar sorte. Vamos começar por quem tá falando aí, né? Manda aí. Tá falando você. Quem tava falando aí, né? Então, pode começar, Diogão. Manda bala. Mas vocês da juventude? Sim, cara, não, sim. eu não era da igreja, né? Minha mãe sempre frequentou a igreja católica. Assim, vamos traçar um norte. Tá bom. Então a gente vai traçar assim, um tempo antes de entender o que é Cristo, um tempo de ter experiências com Cristo e o tempo chamado hoje, beleza? Vamos dividir em 3 tempos. Em 3 partes, então. Isso. Maravilha. Então, a minha juventude, eu frequentava de vez em quando, eu ia na missa, né? E eu passei um tempo, um pouco antes de ir aqui para os Estados Unidos. Eu tô aqui, vão fazer 11 anos. Então, no finalzinho de 2013, começo de 2014, eu frequentei minha primeira célula. E nessa célula foi que eu comecei a ter um pouco de conhecimento do que era viver em Cristo. E então, esse foi um despertar, né? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a frequentar uma igreja na Flórida, uma igreja wesleyana. E nessa igreja foi onde que eu fui batizado. Mas nesse meio tempo todo eu fui morno. Eu ia na igreja os domingos e tal, mas sempre morno. Nunca participava assim ativamente da igreja, né? Igual eu tô hoje. E quando eu me mudei pro Texas, vão fazer 3 anos agora, foi quando realmente eu deixei Cristo habitar em mim, mas de aí verdade. Aí tem um salto monstruoso de tempo. Mas aí tem Betânia no meio. Tem muita história. Só vou falar. Você vê? Ele já quer passar a bola. Gênesis já pular para Apocalipse. E os outros livros aí? Tá? Vamos ver o êxodo, o português acha disso? Ora, pois isto eu ia dizer, tem o êxodo. O êxodo foi quando você encontrou a Betânia. Né? Boa. Aí vem provérbios, salmos. Os cantares. Os cantares, opa. A B, eu conheci a B no finalzinho de 2004. A gente se conheceu. Eu tava com 25. Eu ia fazer 25 anos. Eu tava estudando ainda, fazia faculdade, cara, nessa época. Olha isso. Tricô e crochê. Moda. Não, eu fazia administração com ênfase em cooperativismo. Nossa. Aí sim. Isso Saúde. Nem sabia que existia isso. Diferenciadíssimo. Administração com ênfase e cooperativismo. Isso. Tá bom, tricô e crochê. Exato. Eu fundei uma cooperativa de artesanato depois. Não é brincadeira. E realmente, quando eu conheci a Betânia, minha vida mudou completamente, assim. Porque eu falo pra ela que foi amor à primeira conversa, né? Que eu conheci a Betânia de vista desde os 13, 14 anos, mas eu nunca tinha conversado com ela. E meus pais moravam em uma cidade pequenininha, de 3 mil habitantes, chamada Araguaiana. Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo. Araguaiana, no Mato Grosso. Todo mundo conhecia todo mundo. Só que eu só ia pra lá nas férias. Meus pais moravam nessa cidade e eu só ia pra lá nas férias, que eu estudava fora. Eu estava em escola agrícola em Minas Gerais. Antes da faculdade ainda. Né? Então, mas aí, salto de novo, né? Nessa época, 14 anos, eu comecei a estudar numa escola agrotécnica em Minas. E com 24 para 25 anos, foi que eu conheci a Betânia, que eu conversei com ela a primeira vez. E aí, com 2 meses de namoro, eu pedi ela em casamento.
Menino bravo, Esse é um homem Foi transformado? De um homem estudante se transformando num pai de família. Meu pai de família, com 3 filhos, começando uma família já completa já, graças a Deus. Amo meus filhos, Andressa, Gaspar e Heloísa. E hoje eu tenho 5 netos, hein? Por conta disso. Pô, Deus fala pra gente povoar, né? Eu tô fazendo minha parte aí, mano. Minha família tá indo por esse caminho. Mas, vamos lá. Betânia, os filhos. E aí, vou dar mais um salto de tempo. Andressa, minha filha mais velha, ficou grávida. Foi quando nasceu a Ana Luísa. Ana Luísa, pra quem não sabe, ela nasceu... demoraram para fazer o parto dela e ela teve paralisia cerebral. Faltou oxigenação na hora do nascimento e ela teve paralisia cerebral. Isso a gente descobriu quando ela estava com 4 meses. A B começou a ver que ela não tinha os mesmos movimentos de uma criança, de um bebê da idade dela. Ela tinha algumas... Não firmava o pescoço e tal, já era para estar firmando. E aí levamos ela para fazer um exame e descobrimos que ela tinha 6 pequenas lesões no cérebro que afetou a parte motora dela. Aí, com 7 meses, ela começou a fazer tratamento num lugar lá em Goiânia que é referência no Brasil, chama CRER. E quando a Ana estava com 2 para 3 anos... É isso, 3 anos. O médico falou pra gente assim, ó, se até os 5 anos ela não andar, não falar, ela não vai ter mais tratamento aqui, né? Porque o tratamento era de graça e tal, ela não vai ter mais tratamento aí. E nesse período foi que eu comecei a pesquisar onde que eu tinha algum lugar que podia ajudar ela, fazer alguma diferença na vida dela. Foi quando que eu descobri que uma universidade na Alemanha e uma aqui nos Estados Unidos estava fazendo pesquisa com célula-tronco para o problema dela. Eu mandei e-mail para as duas e a Universidade de Miami me respondeu. Pediu os exames dela e tal, eu mandei tudo bonitinho. E aí eles chamaram a gente para uma consulta. Cara, isso foi em junho de 2014. A gente não tinha visto... A gente não tinha nem passaporte, mano. Olha os milagres. A gente não tinha nem passaporte. Isso junho de 2014, guarda essa data. Você já tava com quantos anos? 2014 eu tava com 20... Caramba, mano. Como é que faz as contas, né? Você nasceu em que 30 ano? anos. Vamos lá, 30 anos. 79. Então, em quando? 2014? 2014. Então você tinha 25 82, anos. né? É. Nossa, 35. 35. Então, Eu não sou muito bom de química. mas aí a Universidade de Miami respondeu e chamando a gente para uma consulta, né? Depois que eu vi os exames dela, ele falou, pronto, a gente vamos para lá. E a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, né? Na verdade, para poder conseguir vir assim de uma hora para outra. Aí nós fizemos campanha. Depois eu posso até mandar o vídeo para vocês poderem ver, depois se vocês quiserem colocar aí pro pessoal também. A gente apareceu na TV lá em Goiânia, pedindo ajuda, né, pra gente poder vir para essa consulta. E você vê tanto que foi rápido. Em novembro de 2014 a gente estava aqui, nos Estados Unidos. Sem passaporte, sem visto, Você não tinha sem visto, dinheiro. Não, a gente não tinha nada. Nesse meio tempo a gente conseguiu tudo. E olha pra você ver, antes de tirar o visto, a gente já tinha visto o preço das passagens e tal, na agência de viagens, e a mulher falou assim, olha, o preço tá só subindo, se eu fosse você eu comprava logo. E a gente já tinha o dinheiro das passagens naquele valor que ela tinha passado para nós. Né? Numa das campanhas a gente ganhou 3 passagens, então a gente tinha que comprar o mais rápido possível. Ela falou, se você não comprar agora, vai ficar difícil para vocês conseguirem comprar depois. E aí eu comprei as passagens sem ter o visto. Sem ter o visto. Nossa. Isso é fé. Isso é fé. Eu comprei as passagens sem ter o visto. Aí nós fomos. E assim, cara, a gente não tinha... Se você for colocar por tudo que o pessoal fala que é necessário para você tirar o visto, prova, não sei o quê,
Eu trabalhava de autônomo no Brasil, sabe? Eu era consultor administrativo, né? Fazia consultoria em empresas. Então, eu era autônomo, eu não tinha um ganho regular, né? Dependia muito das consultorias que eu estava fazendo. Então, assim, e a gente não tinha casa própria ainda, não tinha nada, assim. Mas tinha Deus. Exato. Não tinha nada, tinha tudo. Mas esse conhecimento... Mas não conhecia profundamente. Profundamente. Eu sempre fui um cara, se for colocar assim, eu sempre fui um cara de fé. Eu sempre acreditei nas coisas. Eu falava que eu era otimista, mas hoje em dia eu vejo que eu não era otimista. Eu tinha Deus dentro de mim. Eu sabia o quão poderoso é meu pai, sabe? Inconscientemente. Sem conhecer, assim. Então, e quando a gente tirou o visto e tal... Só uma curiosidade, como foi a entrevista? O que você falou na entrevista? Então, eles perguntaram... A B nessa época, ela estava fazendo faculdade de design de interiores. Os meninos estudavam escola pública e eles perguntaram o que ela fazia. Aí eu falei, né, que ela era estudante. Ele perguntou se os meninos estavam estudando, que sim. Foi praticamente isso. Mas eles sabiam que você estava indo para uma consulta? Não falei, não. Porque quando você fala que você está vindo para um tratamento aqui, você tem que comprovar financeiramente que você tem dinheiro para pagar por esse tratamento e para ficar esse tempo. Imagina isso. Não, era impossível, cara, impossível. Então nós viemos com visto de turista. Uhum. Ah, sim, de certa forma aí. Então, beleza, aí tiramos o visto, viemos para cá. Outra curiosidade, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu já tinha alugado o carro, tudo, mas eu não sabia nem como é que funcionava. Chegamos no aeroporto lá, aí o cara falou assim, ó, a gente alugou sem GPS, viu? Falando que o GPS era 7 e pouco a mais, ou 10 e pouco a mais por dia. Coisa, né? É muito caro. E um amigo meu que morava aqui falou assim, Diogo, você não aluga sem GPS, você para no primeiro Walmart e compra um GPS. Você usa algumas horas, que depois a gente vai na loja de telefone, você compra o telefone e tal, aí você vai ter GPS no seu telefone, você pode devolver sem problema, porque você não vai precisar dele mais. Eu falei, tá bom, beleza. Então eu cheguei no aeroporto, aí o cara falou assim, ó, no estacionamento do terceiro piso, no lote lá, sei lá, J, você pode ir lá e escolher qualquer carro que tá parado lá. Como é que é? Porque no Brasil é totalmente diferente aluguel de carro. Sim, você fala assim, eu quero alugar um Gol. Você fica esperando lá, o cara chega com um Gol e fala que aqui tá o seu carro, aqui tá a chave. Lá não. Tinha uma fileira de carro assim, ó. Ele falou, a chave tá dentro, você escolhe. Pode escolher qualquer um que tiver nessa fileira. Meu pai amado. Beleza. Deixa eu ver qual que tem GPS. Eu queria só saber qual foi. Não. Qual que tinha e qual foi. Não, eu peguei uma Grand Caravan, né? Porque tava eu, a B e os meninos, pensa. Não tinha que ser carro grande, né? E daí, a B falou assim, a gente saindo do aeroporto, e a B falou assim, e agora, pra onde que a gente vai? Eu falei, vamos sair do aeroporto, hein? Vamos sair aqui e a gente vai procurar um Walmart, né? Aí na hora que a gente tava saindo, eu perguntei pra ela, amor, qual que é o hotel que a gente reservou aqui, né? Dá uma olhada. E eu saindo do aeroporto, peguei uma rodovia lá qualquer. Hoje em dia, isso em Miami, o aeroporto de Miami. Quem conhece o aeroporto de Miami sabe o tamanho. Tenho uns traumas com o aeroporto de Miami. E daí, cara, a gente saiu do aeroporto, eu falei assim pra B, assim, amor, olha aí como é que é o nome do hotel, né? Sei lá, uns 15 minutos depois, ela pegou o papel, olhou, mano, a gente tava passando na frente, assim, ó. Juro por Deus, mano, passando na frente. Ela falou o nome, eu falei assim, ele aqui. Eu entrei na saída da rodovia. Meu Deus. Isso era porque umas 7 horas da manhã, mais ou menos. Aí cheguei lá no hotel, aí o cara falou assim pra mim que eu só poderia entrar às 3 horas da tarde, né? Fazer o check-in. Você pensa, eu com a família inteirinha, todo mundo com sono. Eu falei, bom. Cansado. Aí eu fui e perguntei pra ele, né? Tá bom, onde que fica o Walmart aqui próximo, né? Aí ele me explicou lá
Eu entendi tão bem que eu cheguei no Walmart, era 10 horas da manhã, pra vocês terem ideia. Caramba. Você conheceu Miami. Era melhor ele ter falado só Walmart. Onde é aqui? Igual o sistema do hotel. Caramba. E aí, tá, beleza. Chegamos no Walmart, aí comemos alguma coisa, aí comprei o GPS e aí eu peguei esse amigo meu, eu tinha mandado toda a documentação da Ana por Correios para ele, porque eu não ia andar com isso na mala, né? Chegar no aeroporto com um monte de documentos, os caras vão falar, o que você tá fazendo aqui? Você não veio passear, né? Então eu mandei isso tudo pelo correio. E aí eu tinha o endereço dele, coloquei o endereço no GPS e tal, e nisso ele tinha falado, quando você chegar aqui, você liga pra mim. Eu ligava, só caía na caixa. Só caía na caixa. Falei, pronto. E agora? Belo amigo, né? Não, presta atenção. Aí, beleza. Coloquei o endereço dele. Da onde a gente tava pra casa dele, era quase 1 hora. Porque a gente tava em Miami. Quem conhece a região, ele mora em Pompano Beach. Então, é mais ou menos 1 hora de deslocamento. Coloquei, fui bater lá na casa dele, mano. Bati na porta... Ele abriu... Tinha 11 anos que eu não via ele. 11 anos. Ele tinha estudado comigo. Já era outra pessoa. Caramba. E aí ele abriu a porta e ele falou... Cara do céu, por que você não me ligou? Como é que você chegou aqui, mano? Você já tá preparado pra morar nos Estados Unidos. Porque você me ligou, veio uma vontade de falar assim... deixa eu tentar. Então, aí ele pegou o telefone dele e tava desligado, mano. Fala assim, que minha operadora vivo não pegou. Mas não pegou. Claro, não pega aqui. Mas aí ele falou pra mim, cara, você já tá preparado pra morar nos Estados Unidos. Aí, beleza. Aí a gente chegou em novembro, em dezembro foi a consulta da Ana. A gente foi pra consulta e tal, a médica examinou ela, tal. Aí sentou pra conversar com a gente. Falou assim, a gente tem essa pesquisa... tal, tudo, só que ela tá restrita para cidadãos americanos. Aí pronto, aí vocês falam pra gente... Pra chegar até aqui, eu atravesso, luta com o Tarzan, chego aqui... Levei 3 dias para chegar só no Walmart, cara. Mas é isso, é porque Deus tinha um propósito, ele não trouxe a gente pra cá à toa, né? Então, depois que aconteceu isso aí, a gente viu, cara... E a gente viu como é que era a estrutura aqui. A gente falou, não, a gente tem que ficar aqui por conta da Ana. E aí foi. A gente ficou 1 ano e pouco na região de Miami ali. Depois a gente foi pra... Aí meu filho arrumou um emprego em Boston, cara. Pertinho, né? Aí ele foi pra lá... Não, aí chegando lá em Boston... Todos os amigos dele falaram, não, você tem que trazer sua sobrinha pra cá, falando pra ele, sabe? Aí o Gaspar falou pra mim, pai, a Ana tem que vir pra cá, que aqui vai ser melhor pra ela. Aí, de novo, eu pesquisando, aí descobri uma ONG lá em Boston que ajudava brasileiros e tal, que tava chegando. Entrei em contato com a mulher, conversei com ela, expliquei a situação. Ela falou, não, pode vir. Pode vir pra cá, porque eu vou organizar as coisas pra ela aqui. Aí chegamos lá e tudo foi se ajeitando pra Ana. Tudo. Depois desse tempo, a Ana ficou lá em Boston com a minha filha e nós voltamos para a Flórida. Eu, a B e a Heloísa, que é a nossa mais nova. E a gente ficou a Andressa com a Ana e o Gaspar morando lá em Boston ainda. Aí, e essa época a gente já frequentava a videira lá na Flórida. Antes da gente ir para Boston, em Boston a gente frequentou a videira também. Quando voltou para a Flórida, a gente frequentava. Mas é isso, a gente não tinha um círculo de amizade? Não, tinha, mas assim... Um relacionamento profundo com Deus? Não tinha. A gente gostava de estar ali, mas a gente ainda não tinha tido aquele despertar, sabe, cara? Uma experiência, não tinha uma experiência de sentir, de... saber o que tá fazendo ali de fato. Era mais uma tá ali, social, né? Era mais um social. Mas assim, não por conta do pastor, por exemplo. O pastor Paulo, cara, uma pessoa maravilhosa.
eu acho que mais é por nós, né? Por nós mesmo, eu e a B, assim, eu acho que é questão de... Não gerava interesse, não tinha curiosidade, não quis ter compromisso. Exato, é porque eu acho que por conta de toda a nossa caminhada até antes de eu realmente conhecer a Cristo, a gente vai levando isso serve, isso não serve, sabe como é que é? A gente vai vendo... Adaptando. Exato, a gente vai como se a Bíblia ela fosse só Um serviço. livro sugestivo. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar, mas não vai faltar luta, não vai faltar também tribulação. Exato, Mas ele vai continuar sendo pastor. E só abrindo um parêntese, o que ele está falando é o que existe nas igrejas. Acho que o Igor está tendo mais essa experiência, a gente não sabia. Que existem, que eu considero que pelo menos aí 30%, 40% da igreja vai, mas vai por ir. Não são pessoas que estão indo para buscar Deus, e não é falando mal das pessoas, é que as pessoas não sofreram uma conversão real, uma transformação, as pessoas vão. Que legal, é legal o louvor, a palavra é legal, mas elas não têm aquele sentimento de se eu não for hoje vai fazer falta, se eu não estiver aqui vai fazer falta. Eu vou, se não for, tudo bem. Esse momento que você tá indo. Legal, tenho amigos aqui. Fechei parênteses, continua. Não, mas é muito certo isso que você falou, porque a igreja acaba se tornando uma tribo, né? Aí tem a galera do futebol, tem a galera que vai pra igreja, então é conveniente a amizade, é conveniente as pessoas, ou até mesmo o contexto da palavra. Se torna apenas um ambiente agradável. Muito agradável, mas assim, Deus fica sempre em segundo plano. Você tenta buscar sempre os seus interesses, né? Da mesma forma que você vai jogar bola, porque você vai se satisfazer, você vai estar ali com os amigos. Aí, vou pra igreja porque eu vou ver um, vou ver o outro. Vou conversar, tem aquela galera legal, e aí você percebe assim o que existe. Muita gente vai, mas não está na igreja. E uma grande parte vai por causa de filho. Sim. Que os filhos até puxam, né? Sim. Porque tem casos das pessoas até testemunhar, meu filho quer, e acaba indo para satisfazer a criança e às vezes nem mergulha. A mente tá longe, né? A mente ficou em casa, né? É como se o dever meu de trazer meu filho, tá tudo certo. Eu só vim aqui exatamente. Quando você não passa por essa transformação, você é como se você estivesse ticando. Vim na igreja, ok, check. Mas você não sabe o motivo de estar lá, você não ouve. Às vezes a pessoa tá falando o pastor tá falando a sua necessidade, mas você não tá ouvindo. Você escuta, mas não ouve. Você tá ali, que bonito, canta bem o louvor. E tá viajando, tá indo para outro lugar. E eu percebi que isso é quase metade da igreja. Quando é uma correção... Não vou falando da nossa exclusiva, mas você vai nas igrejas, quase metade. Não, tá assim, perdido. Por isso que há um rodízio. Não um rodízio, as pessoas vêm, ficam, vão embora. Vêm, ficam, vão embora. Quando vem uma correção da parte de Deus, não, isso daí não é pra mim, eu não faço isso. Exato, não é nem correção. Às vezes se fala alguma coisa que te fere, né, que te incomoda, fala, irmão, isso aí não pode fazer e tal. Então não vou mais. Exato. Porque ele não tá indo. Você tava indo, seguindo, de boa. Que legal, um evento social e tal. Conhecendo pessoas Aqui e tal. O que difere muito é o verão, né? O verão escurece mais tarde. Aí é lago, muitas outras coisas. Até mesmo um trabalho estendido, porque o sol tá alto ainda. Você se perde no horário, né? Então, quando você tem um relacionamento com Deus, não é que você coloca ele como prioridade. Não, sua vida é vida em torno do que é prioridade na sua vida. Então, quando as pessoas não vão para a igreja porque ela não é prioridade, não é a igreja, não é Deus, não teve um encontro com ele. Porque se tem um encontro com ele, não é a igreja em si. Né? Não é o prédio. É experiência nova, é conhecer um pouquinho mais, sabe? Mais ou menos isso. E assim, a minha conversão completa, assim, então, eu voltei para a Flórida e depois de um tempo, minha filha também, meu filho voltou, depois minha filha voltou. Um problema pessoal dela lá, que não vem ao caso. Ela mudou para a Flórida para morar com a gente, a mãe da Ana. E aí, a gente estava morando na Flórida e nesse meio tempo a gente fez uma sociedade.
E nessa sociedade nós perdemos tudo. Completamente. Tudo que a gente tinha conquistado nesse tempo que a gente estava aqui, a gente perdeu tudo. Quanto tempo de sociedade você ficou? A gente ficou um ano e pouco. Um ano. Um ano e Mas pouco. pra conquistar é muito tempo, né? Pra perder Pra rápido. perder rapidinho, né? É. E aí, cara, eu fiquei quebrado, não só financeiramente, eu fiquei quebrado por Emocionalmente. dentro, tudo. E foi quando uns amigos nossos que moravam aqui no Texas falaram, vem morar aqui, vem pra cá, acho que aqui vai ser bom pra Ana. Lá também não tava bom pra Ana, as escolas lá não estavam, nenhuma tava atendendo o que a Ana precisava. Aí a gente resolveu, veio todo mundo pro Texas, todo mundo. Meu filho com a esposa, minha filha mais nova com o esposo dela, veio todo mundo pra cá. Mudamos pra cá e com, sei lá, um mês e pouquinho a gente conheceu A a... esposa falou, abaixa o arco, o Diogo tá derretendo. Aí a gente conheceu a Father's House, começou a frequentar. A gente frequentava a igreja nessa época, né? A gente não era ativo. E foi nesse tempo que veio o clique, caramba. Até hoje eu não conhecia a Cristo. Eu não conhecia essa mudança, sabe? Uma coisa que mudou muito também pelo menos na minha visão, até com relação à Ana, né? Que a gente fica pedindo a cura, né? E a gente tem que... Hoje em dia eu vejo que a gente tem que pedir que Deus cumpra o propósito dele na vida dela. Então, a Ana é uma criança muito feliz. Quem convive com ela sabe o tanto que ela acorda rindo. Ela só não gosta muito de ir pra escola. Mas... Ela é Normal, criança, né? Ela é normal, criança, né? normal. Ela é criança. Quando ela ficar adulta, ela vai continuar não gostando. Eu não gosto teu. Então ela é normal. Então tá perfeito. Tá, então... Mas, para quem conhece ela e por onde ela passa, ela transforma. Ela transforma a vida das pessoas, o olhar das pessoas. A alegria dela transborda o ambiente, transborda em alegria quando ela está presente. Então, é isso. Eu peço só que Deus cumpra o propósito dele na vida dela, né? E ela é uma adoradora, quem conhece ela aí sabe que ela é uma adoradora, ela tá assistindo a gente aí, pode ter certeza. Ela não manda um pede. beijão pra ela. Beijo, meu amor, te amo. Amo minha família, cara. Amo minha família. E ela consegue se comunicar com você? A gente que convive com ela, ela comunica com a gente pelos olhos, né? Então ela tem a forma de comunicar, e a gente tem de tudo. E ela conversa, hein? Nossa! Sério? Ela fala. Quem convive com ela sabe, ela fala até demais. Ela é tagarela, mano. Mas é com o olho. E o olho, algumas palavras ela solta. Ela fala vó. Aí, né? A avó. A mãe dela também ela chama de uma forma especial. Quando ela grita, a mãe dela sabe que tá chamando ela. A irmã dela sabe também. Ela pede água, suco, Sorvete. Eu pude almoçar uma vez na casa de vocês. É lindo demais, é maravilhoso. Então, assim, a Ana, ela é normal. A parte intelectual dela, a psicóloga falou que ela é mais inteligente que uma criança da idade dela. Porque como ela não consegue andar nem falar, então a outra parte do cérebro dela trabalha desenvolve muito mais. E aí a parte que afetou é só a motora. A intelectual dela é normalzinha, zero bala. Eu falo até, Ana, para, você é chata demais, tem hora, viu? Para com isso. Ela dá risada. Ela dá gargalhada. Agora mesmo, na hora que eu tava saindo pra vir pra cá, a avó dela tava andando com ela. Se você segura ela, vai dando os passos, né? Aí eu fui dar um abraço nelas
E a Betânia tava segurando ela na frente assim. Mano, ela me deu uma mordida no peito. Uau. Eu falei, ei, Ana Luísa. E ela caiu na gaitada. Ela chega a perder o ar de tanto ir, mano. Ana Luísa é demais, cara. A Ana Luísa ensina pra gente todos os dias que a gente não pode reclamar da vida, não, mano. É viver em Cristo e... É isso, cara. E hoje em dia vocês ainda pedem a cura pra ela? Pede a cura pra Deus em favor dela? A gente pede que Deus cumpra o propósito dele na vida dela. Que seja feita a vontade dele na vida dela, sabe? Porque muitas vezes a nossa vontade, se a gente ficar só pensando na nossa vontade humana, a gente pode se frustrar, sabe? Não é isso. Não tem uma passagem na Bíblia Jesus fala para ele que ele sabe que pode curar a pessoa, mas que não vai fazer, não tem? Sim. Porque não é por isso que ele vai deixar de ser Deus, né? Então, que seja feito o propósito dele na vida dela, é o que eu peço hoje, sabe? E eu tenho certeza que tudo que a Ana precisar fazer vai acontecer na vida dela, da vontade dele, entendeu? Amém. Uma das partes que eu acho mais linda dessa história sua que você vem falando e é visível, assim, é que você deixou de viver para viver ela. Você pode ver que a gente está falando sobre sua história, a gente está falando sobre sua caminhada. Em momento algum você falou assim, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Você estava desfrutando da história dela na sua vida. Sim. Então é uma coisa que não dá para viver à parte. Você se deu espaço. É muito lindo, né? Porque quem que cede a vida em prol do outro? Sim. Né? Jesus fala que é difícil isso acontecer. Abraão, quando foi ofertar Isaac, ele estava ofertando aquilo que era mais precioso da vida dele. E você ofertou o que era mais precioso da sua vida. Os seus desejos, a sua vontade. Em momento algum, a sua história se resume. Você nem muito falou da B. Você nem muito falou por quê? Porque a Ana preencheu, você se entregou, ela se doou, sabe? Mas uma coisa é certa, esse testemunho é transformador, mas a sua vida tem uma história linda de renúncia, sabe? Você renunciou à sua própria vida para viver a vida dela. Carregar ela, sonhar com ela. E o principal, entender que se Deus faz, Ele é Deus. Se Deus não faz, Ele é Deus, exatamente. E assim, até um amigo meu me ligou ontem e tal, ele falou, cara, eu te admiro muito. Eu falei, não, cara, mas esse amigo meu, a gente nem conviveu tanto tempo assim, sabe? Lá na Flórida. Ele trabalhou junto comigo no Valé. E na hora quando eu passei o aperto lá, ele me ajudou demais, cara. Foi uma das pessoas que me ajudou muito. E eu conversando com ele, já tinha um tempinho que a gente não se falava. Ele me ligou ontem, perguntou pra saber como é que eu tava, não sei o quê. Aí eu tava falando com ele, cara, nossa amizade é diferente, né, tal. Ele falou, Diogo, eu te admiro muito. Eu falei, por quê, cara? Porque se eu conseguir cuidar da minha família, igual você cuida da sua, pra mim já valeu. Então, assim, eu nunca pensei sobre isso, sabe? Porque pra mim não é difícil, sabe? Não é difícil fazer isso. Mas não é um fardo. Não, nunca foi. Essa questão, é a leveza que você leva tudo isso. Tem pessoas que poderiam fazer muito mais e não faz. E tendo condições normais, é inspirador. É inspirador essa história, Diogo. Mas eu fico assim, cara... E quem sou eu na fila do pão se você considerar Jesus, né, cara? Então, assim, eu acho que eu não faço nada de extraordinário. Pra mim não é extraordinário, cara. Assim, eu quero que as pessoas se inspirem em Jesus. Pra mim é isso, sabe? O que eu faço aqui como humano, cara, eu tô fazendo a minha parte só, cara. Eu penso assim, né? E qual a maior alegria de Jesus? A maior alegria de Jesus é ver que tudo que ele ensinou está sendo colocado em prática. Você tá me entendendo? Uhum. Então, cara, você é um exemplo crash disso aí. Porque, cara, você pegou a maior virtude de doar, né? O que Cristo veio fazer nessa terra senão se doar por mim, por você, por cada um de nós? E você se doou. Você pegou a sua vida e falou assim,
Cara, não vivo eu. Como Cristo fala, não, o apóstolo Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo não é mais... Né, é a vida de Deus, ele fala. É o que você fez. Falou, não vivo eu, vou viver a Ana, vou ajudar. Cara, para analisar, a grosso modo. A Ana é sua neta. A responsabilidade da mãe e do pai. Cara, você assumiu toda ela. Isso você lutou com unhas e dentes, chegou até aqui por você, pela B. Tira vocês de cena, onde estariam? Dá pra imaginar? Não. Não tem como, né? Não dá. E assim, eu queria até usar esse espaço também para agradecer você, cara. Porque assim, quando nós chegamos aqui no Texas, a gente não queria contato com aproximar de ninguém, sabe? Por tudo que a gente tinha vivido em questão da sociedade lá na Flórida, porque foram pessoas que eram dentro da nossa casa, assim, sabe? Que a gente convivia assim, todos os dias e aconteceu o que aconteceu. Então, quando a gente chegou aqui no Texas, a gente não queria proximidade, a gente queria contato com ninguém. Né? Tava, muito, muito. Então, acho que você e a Tati deu uma quebrada nisso, sabe? Conseguiu quebrar o coração, nosso coração de pedra. E depois a gente fez nós 4 aqui juntos aqui, né? Depois que a gente fez o curso de casais junto, foi muito legal, cara. Eu acho que daí nasceu outras coisas, né? Eu conheci mais o Igor. Muito doido, cara, que quando eu cheguei na igreja, eu fiz o curso de membresia junto com o Igor e com a Marina, cara. E depois disso a gente perdeu contato. A gente só cumprimentava na igreja, oi, tudo bem e tal, pá. E nunca tinha parado para conversar. Nunca tinha parado para conversar. E aí foi numa reunião aqui na sua casa, né? No encontro dos homens, né? Que a gente sentou para conversar. Aí, cara, nasceu uma parceria muito bacana também. Muito bacana. Agradeço também ao Igor e a Marina. E a alegria do Leandro, né, mano? Esse cara, ó. O Leandro ruim, também. né? Não tem, cara. Quem não conhece o Leandro também, mano, tem que conhecer esse cara. Tá perdendo tempo. Virou patrimônio histórico. Esse Portuga aí. Eu vou falar depois. Por isso que eu falo, é bom para não só estar na igreja. Exato. Participar. Você veio machucado de uma situação, mas se deixe conhecer. Deixa as pessoas te conhecerem, que a gente teve a oportunidade, eu convivia com Douglas, a gente não tinha essa proximidade. Mas aí você vai passando no curso de casal, a única pessoa que eu tinha mais amizade era o Igor. Mas vocês dois ainda... Então participe das coisas da sua igreja, participe de eventos juntos com outras pessoas. Às vezes tem um cara que está do seu lado, uma família que está do seu lado, que tem tudo a ver com vocês. Os mesmos princípios, tem muita afinidade, porque a gente está longe do nosso país, está longe da nossa família. Creio que a maioria não tem a possibilidade de estar com a família. E aqui a gente muda de vida, aqui vai transformar a nossa vida, totalmente diferente. Então a gente tem que dar oportunidade para abrir espaço e receber novas pessoas, para começar uma nova história. Você veio, foi muito machucado, mas aí veio o nosso brother aqui. E foi complementando. E foi com muita paciência, quebrou o coração cara. de pedra. Ele sarou a ferida, né? Estancou, costurou. E ele foi paciente comigo, viu, mano? Ele foi paciente comigo, que ele todo dia ele ia plantando a sementinha lá. Cara, vem cá, vamos conversar, não sei o que, tarará. E foi muito doido, cara, que é a primeira vez que eu fui na igreja e o Douglas tava falando no púlpito, né? Eu nem lembro o que era, mas eu falei pra BK, esse cara é diferente, mano. Esse cara tem uma luz diferente, esse cara tem alguma coisa diferente. Então foi através do Douglas e aí isso, participando da igreja ali e tal, começando que foi aí que eu despertei pra Cristo. Porque eu não... Cara, se você conversasse comigo há 3 anos atrás, eu não ia ter essa tranquilidade, essa facilidade para falar de Cristo e falar com as pessoas,
sabe? Hoje mesmo a gente foi resolver um negócio, né? O Igor tinha ido embora e eu fui lá no cara que tava ajudando muita gente. Eu falei, cara, muito obrigado por você estar ajudando a gente a divulgar a palavra, né? Por conta disso aqui, eu mostrei o texto do review que a gente recebeu. Você é para isso aqui que a gente trabalha. E eu te agradeço por tudo que você tem feito para ajudar a gente nessa caminhada, sabe? Então, eu não faria isso antigamente. Com certeza não faria. Eu não falaria de Cristo igual eu falo hoje. Porque ele realmente transformou minha vida. E a caminhada junto com vocês tem transformado muito. Quem me conhecia há 10, 12 anos atrás não conhece o Diogo de hoje. Eu era um cara extremamente nervoso. De vez em quando o velho homem aparece aí. Respira fundo. Calma. Mas assim, cara, tá... Obrigado vocês por essa... Puxar um pouquinho da sardinha aqui da Father's House. Não é por nada não, gente. Mas os homens que a gente tem é diferenciado. A gente já foi em outra igreja aqui nos Estados Unidos também, que a gente participava. É totalmente diferente. Né? Os homens cara, cada homem lá da Father's House... Mas assim, já que é pra tratar de honra e mérito, eu sempre aprendi, eu tenho 15, até mais anos de conversão, tenho. Mas eu sempre aprendi que toda a igreja, ela tem a cara do seu pastor. Ela não foge disso. Se o pastor é um pastor mais rígido, mais sério, a igreja automaticamente... Porque atrai, você entendeu? Atrai. Então, toda essa... Cara, o grupo de homens da nossa igreja é fantástico. Se falar assim, gente, agora, preciso de 10 pessoas aqui agora, numa sexta-feira, 11 horas da noite... Soltar no grupo agora. Quem tiver assim, acordado vai ir. Eu preciso... põe a lista aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco tá eu. E é assim. E é com amor. Por quê? Porque nosso pastor é assim. Já parou pra analisar? Não tem tempo, não tem hora, não tem momento, não tem local. Se ligar pra ele agora, falar, eu preciso que você venha pra cá já. Ele não mede esforço. Você viu no testemunho que ele deu semana passada? Lindo. Tava desfrutando com a família dele. Ele tinha prometido algo pra minha filha. Não mediu esforço. Falou, vambora que eu tenho que cumprir uma promessa. E pagou caro, né? Pra estar lá. E pagou caro. Pagou Passagem. o deleite e desfrute, né? Com a família que estava lá. Poderia desfrutar 2, 3 dias a mais. Dinheiro financeiro. Tudo. Quer dizer, não mediu esforço. Por isso que os homens não medem esforço. Porque tudo reflete. Quem está na frente, as pessoas olham e falam assim... Por isso que Jesus Cristo foi o maior líder e a história dele é contada até hoje, há 2000 anos atrás. Porque ele não impunha nada. Por onde ele passava, ele transformava. E as pessoas falam, cara, o testemunho desse cara vai longe.